Nesta terça-feira foi realizado o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil para definir os 8 confrontos das 16 melhores equipes que vão passar para as quartas, para a semi e para a grande final, para conhecermos o campeão e depois disso ver quem vai ser a melhor equipe, uma das melhores equipes do Brasil, né? E será postulante para disputar a Supercopa do Brasil com o campeão do Campeonato Brasileiro. Muito desse vídeo eu também quero falar sobre os meus palpites. Você lembra você que assistiu aquele vídeo que eu fiz sobre os duelos, os 16 duelos da terceira fase? Então teve os 16 e eu brincando, chutando assim, passa esse eliminado, passa esse eliminado. Eu tava contando, eu até fiz umas marcações aqui, resultado até satisfatório. Eu pensei que eu ia errar até mais, mas então, foi mais do que a metade. Foi brincando até quase sua totalidade. Eu quase gabaritei. Então agora os jogos vão ser menos, né? Menos quantidade, né? De 16 agora cai para 8 jogos, né? 8 confrontos, né? A ida e a volta. E vamos lá. Vamos ver qual vai ser... Vou fazer o seguinte. Vou falar o confronto, achar e também falar quem eu acho que passa. E também já vou dizer como é que foi o confronto anterior das duas equipes que vão se enfrentar. Ver se eu errei ou eu acertei. Então, começando, para ficar mais fácil, então vamos para falar do primeiro confronto. Internacional de Porto Alegre e América Mineiro. Vai ter aquele, depois do sorteio também teve o sorteio também dos confrontos, a ordem dos confrontos. Vai ser quem vai mandar o primeiro jogo, o segundo jogo. E nesse Inter e América, o primeiro jogo será no Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E a volta será no Gigante da Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Isso conta muito também, né? Por mais que o América seja uma equipe encardida, o Inter também também um dos times copeiros também, time gaúcho, time sulista, sempre gosto de um futebol mais pegado, sabendo jogar a ida e a volta. Então, para mim, preza muito equilíbrio. Por mais que o Inter seja um time maior, né? Assim dizendo, em diversos e diferentes aspectos, mas para mim tende a ser um confronto muito parelho. Mas antes de falar o meu palpite, falar o confronto anterior, ver se eu errei ou eu acertei. Inter e América, agora eles vão se enfrentar, mas antes eles passaram por alguém. Por quem? Inter e CSA. Eu chutei Inter, acertei. Nova Iguaçu e América Mineiro. Eu cravei América Mineiro contra o Nova Iguaçu, acertei. Então, e agora, nesse confronto, os vencedores de Inter e CSA, Nova Iguaçu e América, acertei os dois, Inter e América passariam. E agora eu cravo um pouco mais deixando um pouco de clubismo e torcida. Sempre gosto de torcer pro mais fraco, né? Tirando pro meu time, eu sempre torço pro mais fraco, né? Quando não existe uma grande rivalidade. Mas eu vou um pouco no conservadorismo, né? Eu vou de Inter, vou de camisa, porque ida e a volta, e a volta será na Beira-Rio. O time de Mano Menezes tem muito essa pegada também de tentar não se expor muito no jogo da ida para poder resolver no jogo da volta. E eu vejo capacidade sim na equipe do Internacional, sim, em vencer o América. Não vai ser fácil, mas eu acredito que sim, passa o Internacional e, no caso, cai o América Mineiro. Então esse confronto já foi mostrando da onde se originaram Inter e América. Eu acertei os dois, então 100% até o momento. Próximo confronto, São Paulo Futebol Clube e Sport Recife. Um paulista, um nordestino, pernambucano. Primeiro jogo será na Ilha do Retiro, a volta será em São Paulo, no estádio do Morumbi. E antes de se classificarem São Paulo e Sport, houve o confronto anterior da terceira fase, que foi São Paulo e Ituano, Coritiba e Sport. Eu cravei quem? Cravei que o Ituano ia surpreender o São Paulo. E errei. Errei porque
teve uma dose de clubismo, sim, torcida contra o São Paulo, sim, mas também tinha aquele momento do São Paulo oscilando. Apostei muito no Ituano, que fez um bom Campeonato Paulista, mas a equipe se desfez também, né? Então, o São Paulo acabou do tal do cumpriu a obrigação, daquele jeito quase que não deu, mas deu, São Paulo classificou. Então, e eu errei, então eu boto um erro pra mim. E Curitiba Sport, eu fui no time... É difícil, porque ambos já foi campeão brasileiro uma vez. No caso do Sport é até maior, porque já foi campeão de Campeonato Brasileiro em 87, campeão de Copa do Brasil, em cima do Corinthians também. Então já tem 2 títulos nacionais. Então eu fui também no conservadorismo também, né? E eu acredito que o Sport passasse o Curitiba, e tanto que passou. Aí agora para São Paulo e Sport... no caso é meio complicado, que a volta vai ser no Morumbi. Por mais que eu quisesse que o Sport, eu não vejo por mais que tenha Wagner Love inspirado, que não sei o que, o Sport teve força para poder passar do Curitiba, o São Paulo teve força para passar do Ituano, daquele jeito, mas foi. Mas nos dois, e decidir no Morumbi, mando do São Paulo acima de tudo, pesa. Então, por mais que eu vou torcer contra, é óbvio, né? Por ser palmeirense, mas eu acho que o Sport cai fora e o São Paulo passa, né? Que nem teve aquele confronto também quando teve do Corinthians e Remo. Eu falei, por mais que me machuque, por mais que doa, o Remo não vai ter força. Por muito pouco o Remo conseguiu. Levou até os pênaltis em Itaquera, mas foi demais. Me surpreendeu o primeiro jogo em Belém do Pará, né? Mas vamos voltar para esse confronto. São Paulo e Sport. Passa São Paulo Futebol Clube, porque pesa sim decidir no Morumbi. E o São Paulo vai fazer valer, né? Então vamos ver que tipo de São Paulo vai chegar até lá para pegar o Sport. Como é que vai estar o Sport também? Sport, no caso, o único de Série B. O restante dos outros times, todos de Série A. Mais forte, mais fraco. O Sport, por ranqueamento e por posição de tabela, pensando assim, vamos supor que o Sport seja o primeiro da Série B. O melhor time da Série B é pior do que o pior time da Série A. Então, pode-se dizer que é o 21º melhor time do Brasil, grosseiramente pensando. Então, acho que nisso também pesa, o Sport cai fora. São Paulo se classifica, né? Com dor no coração, mas passa. Outro confronto entre Paranaense e entre Carioca, Atlético Paranaense e Botafogo, né? No outro confronto, o Coritiba tinha perdido pro Sport, né? Que originou o Sport agora enfrentar o São Paulo, né? E eu apostando no São Paulo, o rival passou, o Atlético Paranaense, e vai pegar o Botafogo do Rio de Janeiro. Mas qual foi o confronto que originou Atlético Paranaense e Botafogo para eles se enfrentarem? Eles tiveram um jogo anterior. Quem foi? Atlético Paranaense e CRB. Eu cravei quem? Atlético Paranaense. E foi o que deu. Não teria muita surpresa não. O Atlético Paranaense é mais forte, é mais camisa, é mais tudo do que o CRB. Agora, Ipiranga e Botafogo, eu peguei, meu palpite foi na oscilação de Botafogo. O Botafogo não vai jogar no interior do Rio Grande do Sul e decidir em casa e não sei o que, vai ficar complicado pro time do Botafogo. Eu cravei, Botafogo cai fora, o Ipiranga do Rio Grande do Sul passaria. Errei. Como eu acertei Atlético Paranaense, passa do CRB, eu errei que passaria Ipiranga e Botafogo, e passando do Botafogo, eu errei, passou o Botafogo. Agora indo pro confronto atual, Atlético Paranaense e Botafogo, por mais que o Botafogo esteja tá ali, né, está vivo, né, dentro do Campeonato Brasileiro, né, já venceu partido importante, tudo, não tá na rabeira como muitos estavam esperando, né. Vamos ver, até é complicado, meio enroscado. E a primeira partida, vamos citar, a primeira partida vai ser, e é importante citar isso, nem estava atento a isso, vai ser na Arena da Baixada, vai decidir no Engenhão,
no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Isso pesa também. Mas eu acredito que o Atlético Paranaense passa. Acredito que o Botafogo não vai ter vez. O Atlético Paranaense muito mais organizadinho, muito mais estrutura. Mesmo decidindo em casa, vai ter vexame pro Botafogo e ser eliminado em casa. Vai pesar, vai ter crítica, tudo essas coisas, mas eu acho que o Atlético Paranaense passa e se despede o Botafogo na fase de oitava de final. Próximo confronto, um grande confronto. Para mim, o maior confronto dessas oitavas de final. Então, clássico. Não pode se dizer... Para mim, o clássico mais charmoso do Brasil, né? O nome de clássico mais emblemático, mais bonito, mais fácil de se pegar. Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. Ambos os jogos no Maracanã, né? Então, primeiro vai ser mando do Fluminense, a volta será mando do Flamengo. Mas eu acredito que isso, eu tô falando, eu não tenho certeza disso. Porque eu acho que ser times da mesma cidade não vai ter aquele negócio, quem joga primeiro em casa, quem joga primeiro fora, então é tudo neutro. Tanto que mais que isso também cai por terra, porque não tem aquele negócio do desempate com gol fora de casa, que tem peso 2, não sei das contas. Como as duas partidas, times da mesma cidade, vai ser no mesmo estádio, Maracanã, então, mas é difícil, vai ser um palpite bem difícil. Então, mas vamos para os jogos anteriores, que originou por que Flamengo está aqui, Fluminense está aqui. Porque teve Maringá e Flamengo, cravei Flamengo e acertei. O primeiro jogo foi até assombroso pro Flamengo, mas depois, jogando em casa, mostrou o Flamengo que é Flamengo. E essa partida até iludiu. Foi uma enxurrada de gols do Flamengo, mas foi pegar o próprio Fluminense também. Não foi legal. Levou uns tapinhas bem dados no bumbum, né? Então, complicado. O Fluminense, por sua vez, que eu cravei também, Fluminense e Paysandu, o Fluminense passava e passou pelo Paysandu com facilidade, venceu em Belém do Pará, venceu no Rio de Janeiro. Então, foi um confronto até fácil, né? Maringá e Flamengo, Fluminense e Paysandu, não tem... esse foi até um palpite fácil, eu fui no óbvio, não quis ousar, não quis brincar. E eles passam, agora voltando para Flamengo e Fluminense, quem passa? Eu vou Fluminense. Tá embalado, quando os confrontos diretos tá ganhando do Flamengo, tá dominando, está jogando bem contra o Flamengo. Então não é só, você é Palmeiras, tá torcendo contra o Flamengo. Sim, também, mas é bola, é que enxerga jogo também. E o Flamengo tá se ajustando agora com o Sampaoli, né? Pegou o Maringá e enfiou trocentos gols. Pega um Fluminense, pega time mais organizadinho. Opa, peraí. Mas tem que jogar bola o Flamengo, né? Então é muita oscilação de formações e nada de futebol. Então o Flamengo começa um trabalho do zero, pode-se dizer, né? Tal qual o Corinthians com o Luxemburgo também começa também. E por isso que eu falo que o Fluminense passa do Flamengo, né? Então meu palpite, os dois, Fluminense que passou do Paysandu, Flamengo passou do Maringá, quando se enfrenta no Fla-Flu, passa Fluminense, meu palpite. Vamos pro próximo confronto de nordestino e paulista, Bahia. Bora Bahia, minha porra. E Santos Futebol Clube. Primeira partida será na Vila Belmiro. A volta será na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia. Antes disso, para poder passar Bahia e passar Santos, quem foi que passou? Quem eles pegaram, melhor dizendo, o Bahia pegou Volta Redonda. E eu cravei, Bahia passa. Bahia passou. Botafogo de São Paulo e Santos. O mesmo molde que eu pensei. São Paulo e Ituano. São Paulo titubeante, não passa confiança nem pro adversário, nem pra torcida. O São Paulo vai cair fora. São Paulo passou. Santos e Botafogo de Ribeirão. Cravei. Botafogo de Ribeirão vai passar. E não deu. Passou o Santos, sim. Lembrou muito o São Paulo com o Ituano. Não desenvolveu, o time não desenvolveu, vai lá, pum, ganhou, vai lá, passou, ganhou. Então, classificou. Santos e Botafogo é a mesma coisa também. Teve facilidade? Não teve, mas passou. Então, pelo menos isso, é o tal da obrigação dada, obrigação cumprida, né? Então, pior foi outros times que foram lá e foram eliminados. Então
Esse eu errei. O que eu acertei? Eu falei Bahia e Volta Redonda? Falei Bahia, acertei. Botafogo de Ribeirão e Santos? Eu cravei Botafogo de Ribeirão. Mas pela oscilação e fragilidade do Santos, que nada, passou o Santos. Então eu errei. Próximo confronto, mais especial, no caso, para quem vos fala, mais um confronto de nordestino e paulista. Fortaleza e Palmeiras. Agora, o primeiro confronto será no Allianz Parque e a volta será no Castelão. No Castelão em Fortaleza, capital do Ceará. Mas para Fortaleza e Palmeiras passarem, eles pegaram alguém. Quem foi? Fortaleza e Águia de Marabá. Eu cravei Fortaleza. A Águia de Marabá na região de Santarém, tipo, não ia fazer frente pro Leão. Fortaleza, né? Não que o Fortaleza seja excepcional com Vojvoda, mas o suficiente para poder passar do Águia. E passou até com tranquilidade. Vitória em Fortaleza, vitória em Marabá, no interior do Pará. E Palmeiras e Tombense, foi aquele negócio lá. O Palmeiras houve oscilações, houve falhas no primeiro jogo, 4-2 Palmeiras. Aí foi só protocolar lá e foi lá e classificou também com um empate no outro jogo. Então eu, nesse confronto, nos dois, gabaritei. Fortaleza e Águia, falei Fortaleza, passou, acertei. Palmeiras e Tombense, é óbvio que Palmeiras ia passar, passou, apostei no Palmeiras, acertei, gabaritei. Próximo confronto, né? E de Fortaleza, peraí, calma. Fortaleza e Palmeiras, eita, eu não vou deixar passar, já ia passar pro próximo confronto, não. E de Fortaleza e Palmeiras, mesmo decidindo no Castelão, é Palmeiras, né? Palmeiras é favorito a ser campeão da Copa do Brasil. Um dos favoritos, né? Pô, pera lá, né? Já ia passar em branco, não, jamais. Então, o Palmeiras que passou do Tombense e o Fortaleza que passou do Águia de Marabá se enfrentam e quem passa? Palmeiras. Primeira no Allianz, segundo no Castelão, passa Palmeiras. Com sobras, não sei, não creio, porque também vai ter Brasileirão, vai ter Libertadores, vai ter contusão, jogadores machucados, voltando de contusão, vai ter aquela coisa também, não sabe que tipo de Palmeiras vai estar lá, mas eu acredito que passa, a camisa vai pesar, espero, que jogue bem, para poder passar. Próximo confronto, um bom confronto, né? Eu falei bastante do Fla-Flu, gostei. Confronto muito interessante, que tipo de times que vão se enfrentar. Corinthians e Atlético Mineiro. Primeira partida será no Mineirão, a volta em Itaquera. É um jogo, obviamente, que obviamente o meu palpite eu vou dar, mas é bem, fica bem nebuloso, que a gente não sabe como é que vai ser. Agora, caiu fora Lázaro, caiu fora Danilo, caiu fora todo mundo. Ia vir Roger Machado, não veio, a torcida não gostou, papapá. Luxemburgo agora é o técnico do Corinthians. Que tipo de Corinthians vai ser? Será que vai ser o toque de Midas? Ele vai tocar, vai virar ouro Corinthians? Não sabe. E Atlético Mineiro, a gente não sabe que tipo de Atlético Mineiro que vai ser. Inundado em dívidas, mas com um time muito bom, com peças muito legais. Só de ter um centroavante, o Hulk, então, que limpa pro lado, bate, é gol. É complicado você cravar alguma coisa diferente disso. Mas para antes, para Corinthians, eu vou falar quem passa. Antes de se enfrentarem Corinthians e Atlético Mineiro, eles jogaram antes. Teve o confronto Remo e Corinthians, Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas, do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul. Remo e Corinthians, foi o que eu falei, né? Mesmo com dor no coração, eu não vejo forças do Remo passar. Deu quase. Mas eu cravei, Corinthians passa. Eita, eu vou até xingar. Como assim um palmeirense falando que o Corinthians passa? Mas tava notório. Não tava notório, que quase o Corinthians fez uma força pra cair fora, mas foi lá, a forceps, né? Então, foi lá e se superou, né? Fez como se fosse uma vitória épica. Calma, era o Remo, mas se tornou épico, né? E se perde era vergonha. Então por que quando ganha não é épico? Eu ouvi isso de um colega meu corintiano. Falei, Ronaldo, você falou se perdesse pra um Remo, você ia fazer vídeo falando que era vergonha, então pode falar que foi épico. Tá bom, corintiano. Foi épico, passou do Remo, foi épico. Não sendo. Então, entre Remo e Corinthians vai passar Corinthians passou, Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas, eu cravei no Galo. Passou, cravei no Galo e o Galo classificou. E
Para esse confronto, me decidindo em Itaquera, eu vou de Atlético Mineiro, sim. Ah, mas agora o Ronaldo virou clubista de novo. Sim, virei clubista, sempre fui clubista, né? Então, tem dose de torcida, sim, mas tem dose de bola também. Eu vejo no Atlético Mineiro mais time do que o Corinthians. Muito mais time? Não muito. Tanto que é um confronto que acredito que pelas oscilações dos dois times vai dar jogo. Tanto no Mineirão como em Itaquera. No Itaquerão. Então, acredito, é um confronto em aberto. Vai ter dose de Atlético Mineiro e Corinthians. Eu falo que passa o Galo, porque torcida que eu vou torcer contra, o achismo, o analisar o jogo também. Né? Se der um confronto diferente disso, não, beleza, né? Passou, Corinthians passou, classificou, parabéns pra vocês. Mas o meu achismo, torcida contra e análise de jogo, eu acho que em 2 jogos, mesmo o Atlético decidindo em Itaquera, passa Galo, passa em cima do Corinthians, o Corinthians cai fora. Meu palpite. Se fosse qualquer outro time, vai, Corinthians e Fortaleza, Corinthians e, sei lá, Cruzeiro, ou Corinthians e Sport, qualquer coisa, eu cravaria no Corinthians, sim. Então, porque tem minha torcida contra e tem o que eu acho que vai acontecer, né? Ou pelo menos o que eu presumo que possa acontecer em base de uma análise bem rasa, mas uma análise. Então, mas eu cravo que o Atlético é melhor do que o Corinthians. Nisso sendo, passa Atlético, Corinthians, até mais ver, até o ano que vem. Se tratando de Copa do Brasil. E o último confronto é Cruzeiro e Grêmio. Cruzeiro e Grêmio, para eles chegarem até tal, né? Eles tiveram que pregar. Cruzeiro pegou o Náutico e o Grêmio pegou o ABC. Cravei que passaria os grandes, passar Cruzeiro e passaria Grêmio. Acertei em ambos. Não seria muito difícil, não. Um Cruzeiro contra o Náutico, pelo amor de Deus, né? E Grêmio e ABC, davam, né? Não foi com facilidade para ambos os lados, mas teve até o Náutico até hoje reclama que foi garfado contra o Cruzeiro. Não duvido que tenha sido. O ABC endureceu alguma coisa para o Grêmio, né? Que o Grêmio também foi com o freio de mão puxado, mas passou. E nesse confronto eu acho que um time por mais que os dois estejam voltando de Série B, depois de anos tortuosos e turbulentos, mas o Grêmio tá mais encorpado, é mais time. Tem Luizito Soares e o Cruzeiro não tem. Tem Gilberto. Mas é isso aí. Então eu acho que passa Grêmio. Eu acredito no Grêmio. Sim. Então, independente de onde vai jogar, vai decidir aonde. Mas eu acredito numa coisa. Eu acredito no futebol do Grêmio, que vai ser pegar. Esse aqui não vai ser jogo bonito. 2 confrontos. Eu nem acredito em goleada, mas acredito que o Grêmio passa. Por quê? Melhores peças. Melhor time eu nem diria, né? Porque o Renato Gaúcho também não me passa aquela pencha lá de ser um grande técnico. Ele é muito mais motivador, né? Ele assume os tapas na cara para ele e deixa o time mais leve. E nisso torna-se o Grêmio um time vencedor, né? Pelo menos no imaginário dele. Mas eu acho que passa. Passa Grêmio e Cruzeiro cai fora. Então, basicamente, os confrontos são esses, né? E dos confrontos anteriores que eu tava falando, entre jogo e jogo, eu falando qual foi o meu palpite anterior, eu só errei no confronto do Botafogo, do São Paulo e do Santos, que eu falei que eles iam cair fora. Eles passaram. O resto eu acertei tudo. Por quê? O Ronaldo é muito bom no palpite? Não, eu fui no óbvio. Eu só quis brincar, sair do óbvio nesses daqui. Quando eu saí do óbvio, errei. Errei no São Paulo, vai cair fora. Passou. Santos vai cair fora. Passou. Botafogo vai cair fora. Passou. O restante eu fui só no óbvio. Quem é o melhor ranqueado na CBF? Quem é o melhor? Mais título, mais camisa. Então eu fui no óbvio. Tipo assim, se eu quisesse ousar um pouco em Remo e Corinthians, eu falei, não, Remo e Corinthians, vou no Remo. Mas não dá, Remo e Corinthians não dá, é complicado. Então, mas não tem muito o que acertar, o que errar. Agora os jogos são menos aí depois a gente vê se eu acertei ou não. Mas é isso. Então acredito que agora só os fortes também sobrevivem, né? Porque, como eu tava falando, só o Sport é de Série B. Os outros 15 times, agora dos 16, o Sport é Série B, todos são Série A.
Então a diferença técnica não vai ser tão grande, a não ser que seja para um Flamengo, um Fluminense, um Atlético Mineiro, um Palmeiras, depois vem o restante, um São Paulo, Grêmio, Corinthians, depois o restante, mas que sendo jogos eliminatórios tudo pode acontecer, né? Então é isso, então não teve muitas surpresas, vai ter jogos que me chamam a atenção, um Corinthians e Atlético, pra mim tem tudo pra ser jogão na carga emocional, não na carga futebolística, jogo plástico bonito, como eu acho que vai ser um Fluminense e Flamengo, uma ida e volta, Fluminense, Flamengo, Flamengo, Fluminense. Então eu acho que vai ser jogão na carga emocional, Corinthians e Atlético Mineiro, né? Que não vai ser jogos bem efervescentes. O restante vai passar o óbvio mesmo, 2 jogos eu não acho que não vai ter tanta surpresa assim não, né? Então, cravei no óbvio, né? Então, dessa vez sem gracinha, sem achar que um Ituano vai tirar o São Paulo, Botafogo de Ribeirão vai tirar o Santos. Não, agora fui no óbvio, parei de brincar. Então, é isso. Finished, acabado. Acabou-se os meus palpites, também a ordem dos confrontos. E vamos ver quem vai passar para as quartas, para a semi, para a final, quem vai ser o campeão. E com bolso cheio também da Copa do Brasil.